já que está funcionando normal, a gente pode iniciar lá normal. Desculpa, foi um erro que aconteceu, mas já foi corrigido. Então vamos lá, regra de divisibilidade, a gente vai partir dos divisores agora. Ele fala aí, veja os exemplos da divisão abaixo, certo? A gente está pegando um exemplo qualquer, pegando um número e dividido por outro. Só um minutinho que eu vou colocar minha menina aqui e já vem. Voltei, vamos lá. 80 dividido por 5 deu 16 e não restou nada. Vamos lá entender a partir do que seria isso aí. Como o resto é zero, a divisão é exata. Ou seja, só existe divisão exata quando o resto é zero, quando não sobra nada na divisão. Certo? Outro exemplo que a gente poderia colocar. Se a gente pegasse 10 e dividisse por 2. Se eu pegar 10 e dividir por 2, não resta nada. Vai dar 5 para cada um, vai dar exatamente 5 para um e 5 para outro, não vai restar nada. Diferente de eu pegar esses mesmos 10 e dividir por 3. Se eu pegar 10 e dividir por 3, não vai dar para fazer uma divisão exata, porque daria 3, alguma coisa. Então essa divisão ela não é exata. A divisão só é exata quando a gente tem o resto zero, certo? Aí vamos lá, dizemos que 80 é divisível por 5, ou que 5 é divisor de 80, certo? Próximo exemplo. 84 dividido por 5, restou 4 e deu os mesmos 16. Como o resto é 4, a divisão não é exata. Por quê? A gente lembra que a gente tinha antes os 80 aqui, ó. Tinha 80 e 80 aqui. Para essa divisão se manter exata, eu teria que adicionar de 5 em 5 ou remover de 5 em 5. Certo? Porque só dá para dividir, só dá para fazer a divisão. Só dá para fazer a divisão, nesse caso, se for adicionado de 5 em 5 ou removido de 5 em 5. Me diga uma coisa, a visualização de vocês continua normal? Vocês podem me falar? Vocês estão vendo aí a divisores? Parou de espelhar de novo. Parou. Ok. Deixa eu só ver como é que eu faço. Voltei. A gente vai para o segundo exemplo aqui, que seria 84 dividido por 5 e restou 16. Foi adicionado 4 aqui, hoje deu os mesmos 16, só que a divisão não é exata, porque restou 4, a divisão não é exata. Dizemos que 84 não é divisor de 5, ou que 5 não divide 84, certo? 5 não é divisor de 84, ou 84 não é divisível por 5. Por quê? Para o número ser, qualquer número ele ser divisível por 5, ele tem que acabar aqui, ó. O seu último algarismo tem que ser 0 ou 5. Se tiver qualquer outro valor, a divisão não vai ser exata. Precisa ser 0 ou 5, tá? Continuando. Relação fundamental da divisão. Dada a relação fundamental da divisão, dizemos que divisor, quociente e resto. Podemos concluir que resto, dividendo, divisor e x, quociente. Exemplo na qual 84 dividido por 5, restou 4 e deu 16. Vamos entender o que seria isso aqui. A gente tem o divisor, que seria isso aqui, ó. Divisor, quociente e o resto, certo? O resto seria o 4. Quando normalmente o resto é 4, a gente encontra que essa divisão não é exata. Isso aí iria para 4 e qualquer coisa, qualquer valor que desse. Se, por exemplo, restar 0, a divisão vai ser exata, tá? Mas se restar qualquer valor diferente de 0, essa divisão não é exata. Temos o resto aqui seria igual a 84 menos 5 vezes 16, ou seja, restou 4. O que acontece aqui? Se eu pegar os 16, multiplicar por 5 e depois fazer a subtração, sempre vai dar o resto. Isso aí é uma questão de lógica, vocês não precisam se prestar muita atenção nisso não, porque isso acontece de forma natural, tá? Eu vou explicar isso mais para frente. Aí a gente tem os critérios de divisibilidade, que é justamente o que nós começamos a estudar antes desse período remoto, que foi o que eu tive com vocês. Se vocês quiserem, posteriormente, eu posso deixar esse exemplo aqui, esse PDFzinho, para vocês estudarem mais tarde, mas aí
Fica a critério, tá? Eu vou deixar na sala de aula de vocês. Aí a gente tem os critérios de divisibilidade. São as regras práticas que permitem verificar, sem efetuar a divisão, se um número natural é ou não divisível por outro número natural. O que é que ele está dizendo aí? Vamos supor que eu quero dividir um número por outro. Um número, deixa eu ver, eu quero pegar 125 e dividir por 3. Um exemplo qualquer. Eu quero pegar o número 125 e dividir por 3. Essas regras elas servem para facilitar, para não ter que ir lá fazer a divisão para saber se é divisível ou não. A regra de divisibilidade ela justamente facilita essa compreensão. Eu olho para o número, dados os critérios, eu vou saber se ele é ou não divisível só de olhar para ele ou só de fazer um cálculozinho simples. Qualquer número natural, com exceção do zero, tem por divisores o número 1 e ele mesmo. O que é que ele está falando aí? Que todo número, independente do qual seja, dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, vamos pegar o número 13. Se eu pegar 13 e dividir para uma pessoa, 13 reais, um exemplo de reais, dividir para uma pessoa, vai dar 13 reais para essa pessoa. E se eu pegar esses mesmos 13 e dividir para 13 pessoas, cada um vai ganhar 1. Então, todo número, independente do número que seja, ele pode ser divisível por 1 e pode ser divisível por ele mesmo. Isso é uma regra da divisão geral, tá? Não precisa se adeter também tanto a isso não. Todo número dá para ser divisível por ele mesmo. Se eu pegar 10 reais, eu consigo dividir para 10 pessoas. Se eu pegar 15 reais, eu consigo dividir para 15 pessoas. Se eu pegar 13, eu consigo dividir para os 13. Qualquer número eu consigo dividir pela quantidade de pessoas que tem. No caso, ficaria 1 para cada um. A seguir, apresentaremos alguns critérios alguns desses critérios que eu vou falar com vocês, que eu já tinha trabalhado antes e só vou revisar aqui com vocês rapidinho para a gente seguir, tá? Vamos lá, divisibilidade por 2. O que é que precisa acontecer para um número ser divisível por 2? Um número natural será divisível por 2 quando ele for par, ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então a gente já tem aí a primeira regra. Se a gente tem um número e ele é divisível por 2, ele naturalmente é par. E para o número ser par, ele precisa finalizar seu último algarismo aqui, ó. Aqui, ó, o último algarismo. Seu último algarismo deve ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Se for alguns desses, ou qualquer um desses, o último aqui, ele é divisível. Só um minutinho que eu vou adicionar um aluno. Kailane, bom dia. Acabamos de iniciar a aula, tá? Então você não perdeu muita coisa não. Mas depois eu vou deixar essa aula visível e você pode assistir. Vamos já, voltando. Nós temos aqui que esse número 9.734 ele é divisível por 2 sim. Então ele permite a divisão por 2, pois ele termina em 4. E 4 é um número par, então esse número também é par. Nesse caso aqui, ó, esse segundo número, 2.867, ele não é um número par, ele é um número ímpar, porque não termina com nenhum desses 4 aqui, desses 5 aqui, ó. Nem 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8, então ele é um número ímpar, então ele não é divisível por 2. Se eu fizer a divisão, não vai dar um número exato. Nesse último caso aqui da letra C, nós temos 1420. E 1420 ele é divisível por 2 sim. Como ele é divisível por 2, e ele termina em 0, ele é um número par, certo? A única regra do 2 é essa, ele só precisa ser par. Para ser par, precisa finalizar com 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos para a segunda, que seria a divisibilidade por 3. O número natural será divisível por 3 quando a soma dos algarismos for um número divisível por 3. Exemplos: 1437 é divisível por 3. Então, por que ele é divisível por 3? Porque eu somei o 1 mais o 4 mais o 3 mais o 7, deu 15. E 15 é divisível por 3. Porque se eu for aumentando de 3 em 3, ele uma hora vai chegar no 15. Vejam só: 3, 6, 9, 12, 15. Então 15 é divisível. Esse número também é, porque quando eu somei o algarismo, deu. Os algarismos, deu. Esse caso aqui, o número 29, não é divisível por 3. Porque se eu somar 2 mais 9, vai dar 11. E 11 não é divisível por 3. Porque se eu for aumentando de 3 em 3, a gente vai ver que não acontece. Não chega o momento de bater o 11. Vai ser 3, 6, 9. O próximo seria 12. Então 11 não é divisível por 3.
Até aí, gente, vocês estão tendo alguma dúvida ou posso seguir? Falem, por favor. Pode. Pode seguir aí. Beleza, vamos lá. Divisibilidade por 4. Essa é um pouco mais complicada, mas não é nada demais. O número natural será divisível por 4 quando termina em 00 ou dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Por exemplo, a gente tem o número 2008. A gente olha para os dois últimos algarismos. Não precisa olhar os 20 aqui, não. Só vou olhar os outros dois, o 0 e 8. Como os dois últimos números formam 8, ele é divisível por 4. Porque 8 é divisível por 4. Se eu aumentar de 4 em 4, vai ser 4, 8. 8 é divisível. Certo? Temos aqui o número 600. Acabou com 00 aqui, ó. Termina em 00, ele também é divisível. Se ele acabar em 0 e 0, ou qualquer outro valor que seja divisor de 4, esse número vai ser divisível. Nesse caso aqui, vamos ver o terceiro exemplo, a letra C. A gente tem os dois últimos, o número 27. 27, ele não é divisível por 4, certo? Como 27 ele não é divisível por 4, esse número inteiro também não é. Então, uma dicasinha para vocês que forem fazer a divisão por 4, vocês já olham se ele é ímpar. Se aqui o último número for um número ímpar, não for par, já significa que ele não é. Se ele for par, 50% de chance de ser. Então vocês olham para os dois últimos, se já for ímpar, vocês já ignoram. Se for par, você já faz o cálculo dos dois últimos, divide normal e você vai ver se o número é ou não é. Divisibilidade por 5 foi aquele exemplo que eu falei a vocês, aquele primeiro exemplo que nós pegamos. Para um número ser divisível por 5, ele só precisa terminar em 0 ou em 5. Se o último algarismo, nesse caso aqui o 5, se o último algarismo dele for divisível, for 0 ou for 5, esse número como um todo ele é divisível, o número todo é. Então a gente tem aqui, acabou em 5, é divisível. Acabou em 0, é divisível. Nesse caso aqui termina em 2. No outro exemplo, lá no primeiro exemplo que deu 84, terminou em 4. Então, quando ele não acaba nem 0, nem 5, ele não é divisível por 5. Certo? Muito simples, a de 5 é uma das mais fáceis que tem. A regra do 6. Vamos lá. A regra do 6, ela é uma mistura de duas regras. É a mistura da regra do 2 com a do 3. Certo? Então, o número ele ser divisível por 6, ele precisa ao mesmo tempo ser por 2 e ser por 3. Se ele for ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3, automaticamente ele vai ser por 6 também. Ele fala aí, o número natural será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Exemplos. A gente tem aqui, ó, 7314, 7.314. Então, primeiro passo, ele tem que ser divisível por 2. Ele é par? É par. Ele sendo par, ele já é por 2. Então, a primeira parte já foi concluída. A segunda parte, ele precisa ser por 3. E para ser por 3, a gente vai para aquela regra aqui, ó. A regra do 3. Somar todos os algarismos aqui, ó. Eu somando todos os algarismos, eu vejo se ele é por 3. Então, vamos lá, vamos somar os algarismos daquele número que foi dado. Vou somar 7 mais 3 mais 1 mais 4. 7 mais 3 dá 10. 10 mais 1 dá 11. 11 mais 4 dá 15. Então, 15 é um número divisível por 3. Porque se eu sair somando de 3 em 3, eu vou chegar ao momento que eu vou chegar no 15. Que é um múltiplo de 3. Que vai ser 3, 6, 9, 12, 15. Então, como 15 é divisível por 3, esse número também é. O segundo exemplo, ele não é divisível por 6. Por quê? Primeiro passo, ele não é par. Se ele não é par, ele já não é por 2. Ele não precisa ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo para ser por 6 também. Como ele não é por 2, a gente já sabe que ele não é. Mas se eu somar aqui, eu vou ver se ele é por 3. Vamos ver. 9 mais 2 dá 11. 11 mais 4, 15. Esse número é por 3. Mas ele não é por 2 porque ele não é par. Então, ele não é por 6. Ele não é divisível por 2. Mesmo ele sendo por 3, ele não é por 2. Então, a divisão não seria exata se eu fosse dividir 249 por 6. Tá?
A divisão por 7. A divisão por 7 é um caso à parte, porque não existe uma regra, uma lei que divide o número por 7. Ele fala aí, o número natural será divisível por 7 se o dobro dos algarismos subtraído do número sem o último algarismo resultar no número divisível por 7. Então, nesse caso aí, ele está dando essa regra aí, mas para o número ser divisível por 7, a gente precisa fazer a divisão normal. Não existe uma regra exata. O número obtido ainda for grande, repete-se o processo até que possa verificar a divisão por 7. Então, nesse caso aí, você vai ter que fazer uma série de divisão para poder calcular. Eu, particularmente, prefiro fazer a divisão de forma específica, tá? Não existe uma regra de divisão por 7. Vamos lá, por exemplo, ele fala esse exemplo aí. O número sem algarismos. O dobro de 4, essa parte aí eu vou ignorar, tá? Vamos para a regra de divisão por 8. O número natural será divisível por 8 quando termina em 000 ou quando os três últimos algarismos forem divisível por 8. Exemplo, nós temos aí o número 3.486. Ele é divisível por 8? Vamos saber olhando os três últimos algarismos. Se no caso os três últimos algarismos for divisível por 8, esse número como um todo é. E qualquer número que tem os três últimos algarismos aqui, ó, 000, automaticamente ele já é divisível por 8. Nesse caso aqui, esse não é porque, primeiro caso, ele é ímpar. E para ser divisível por 8 precisa ser par, né? Se 8 é par, o número para ser divisível por 8, ele também precisa, por obrigação, ser par, tá? Divisibilidade por 9, ela é bem parecida com a divisibilidade por 3. Eu preciso somar os algarismos e ver se está um número divisível por 9. Simples. Nesse caso aí nós temos 6.984 para 6.684 ser divisível por 9, eu só preciso somar os algarismos dele. 6 mais 9 mais 8 mais 4. Quando eu somo 6 mais 9 mais 8 mais 4 é igual a 27. Então, nesse caso aí, nós temos uma divisão normal. Nesse segundo caso aí, nós temos 5.641. 5.641 ele não é divisível por 9. Então, nesse caso, quando eu somei aí 5 mais 6 mais 4 mais 1, deu 16. E 16 não é divisível por 9, tá? Então, esse número não vai ser. Chegamos à última regra, que é a regra do 10, a mais fácil de todas. Todo número que acaba em 0, ele é divisível por 10. Todos, independente do qual seja. A única coisa que você precisa olhar é se no final do número tem um 0. Se no final do número tivermos um 0, esse número como um todo vai ser divisível por 10. Nesse caso da letra B aqui, ó, ele acaba em 4. Como acaba em 4, não é divisível, já vou ignorar. Nesse caso aqui, ele acaba em 0. Como acaba em 0, ele é divisível. Ele é divisível por 10. Então, a divisão ocorre normal. Antes de eu seguir com alguns exemplos aqui, a regra de divisibilidade por 11, essa parte eu vou ignorar nesse momento. Mas, antes de eu seguir, eu queria saber de vocês o seguinte. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Posso seguir? Alguma regra de divisão? Pode continuar, professor. Vocês estão sem dúvidas, né? Posso passar a atividade, né? Uhum. Tá certo. Vamos lá para alguns exemplos de regra de divisibilidade, tá? Deixa eu só pegar um exercício aqui e vou botar para nós fazermos. Deixa eu aumentar só um minutinho que eu já estou criando uma atividade aqui para vocês. Ok, deixa eu só mostrar aqui uma atividade colocado para vocês, tá? Aqui, vamos lá. Já que vocês estão na aula comigo, a gente vai pegar esses 4 exemplos aqui de números
e saber por quem ele é divisível, certo? Primeira coisa, a gente vai fazer, saber se é por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, 8, 9 ou 10. Vamos lá começar com 2. Desses 4 números aqui, deixa eu botar aqui letra A, B, vamos lá. Desses 4 números aqui, quais os que são divisíveis por 2? Aí eu quero ouvir vocês. Eu estou no chat agora. Se vocês quiserem falar, eu vou ouvir vocês. Desses 4 números aqui, quais que são divisíveis por 2? Me digam, por favor. Todo mundo aqui está Mai Nascimento. Quais seriam os divisores de 2, já que vocês entenderam? E aí? Alô? Eita, C não. É letra B e D. Letra B e letra D. Por quê? Porque termina com o número par. Muito bem. Então, nesse caso aqui, ele é, deixa eu botar aqui, divisível por 2 e divisível por 2 também. Ok, tudo certo até agora. Vamos para o 3 agora. Aí eu quero que vocês usem o caderno de vocês, tá? Caso vocês precisem fazer o cálculo a soma na mão, eu preciso que vocês vejam para mim. Nesse caso aí, dos 4, quais seriam os que são divisíveis por 3? Aí eu vou aguardar vocês fazerem. A letra A, professor. A letra A ela é por 3. Vamos ver. Para saber se ela é por 3, eu preciso fazer a soma dos números aqui, né? E ver se dá um número divisível por 3. Vamos lá. Eu tenho 5. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 2 dá 14. Se eu for somando aqui, ó, de 3 em 3, eu teria 3, 6, 9, 12. Certo? O próximo é 15. Só que a soma aqui deu 14. Então esse número ele não é divisível por 3. A letra A ela não é divisível por 3, tá? Então, essa letra A está errada. Vamos para a letra B aqui. Na letra B, nós temos 4 mais 5 aqui daria 9. 9 mais 6 dá 15. 15 mais 8 dá 23. 23 mais 2 dá 25. Se eu sair somando de 3 em 3, se chegar no 25, ele vai ser. Então, deixa eu ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. O próximo seria 27. Como não é 25, a letra B também não é divisível por 3, tá? Será que vai ter algum que seja? Deixa eu ver a letra C. Nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 5. 1.235. Eu preciso somar para saber se é. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 5 dá 11. 11 não é divisível por 3, porque seria 3, 6, 9, 12. Então, no caso, essa letra C também não é. Esse último número aqui nós temos 8978. 8.978. Se eu fizer a soma, deixa eu ver quanto é que dá. 8 mais 9 dá 17. 17 mais 7 dá 24. 24 mais 8 dá 32. 32 também não é divisível por 3, porque seria 3, 6, 9, 12, 15, 18, 27, 30, 33. Então, nenhum desses números aqui, eles são
divisíveis por 3. Nesse caso aqui, eu vou fazer com vocês o seguinte. Eu vou passar uma atividade agora lá na sala de aula, no WhatsApp da sala, e a gente encerra por hoje. Eu vou mandar a atividade, vou ficar monitorando e vocês mandam para mim. Tudo bem? Beleza. Certo? O meu erro ali, professor, foi que eu somei só o 3, o 4 e o 5, sabe? Na letra A, Ah, não somei o tomou 2. 3, o 4 e o 5. Aqui no caso seria 3 mais 4 daria 7, 7 mais 5 dá 12. Então, se fosse só esses 3, ele seria, realmente, daria 12. 12 é divisível por 3. Mas tem o 2 aqui no caso, né? Não é isso? É isso, professor. Ok, então, aí, como nós estamos encerrando esse primeiro momento, a segunda parte vai ser de atividades. Eu vou deixar a atividade para vocês e vou usar essa mesma atividade porque eu tenho uma aula também no primeiro ano C. Se não estou enganado. Então, vou fazer com vocês e fazer primeiro ano C. Ok, gente? Até a próxima aula. Nesse caso aqui, nós vamos encerrar por hoje e eu vou trazer a atividade para vocês. Alguma dúvida? Eu posso encerrar tranquilo? Pode ser tranquilo. Beleza. Valeu, pessoal. Até a Valeu, próxima valeu. aula.